Boa noite, irmãos. Eu de novo aqui, já preguei semana passada, né? Estou fazendo sessão dupla, mas o tema, na progressão daquilo que a gente veio falando, que iria compartilhar ao longo desse mês, né? O tema também avança um pouco. Na semana passada, como foi avisado, nós entramos na temática de falar sobre paternidade. Nós, no mês do Dia das Mães, falamos muito sobre a questão da mulher dentro dessa relação com Deus, da expressão que ela tem a responsabilidade de ser perante o mundo e tudo mais. E neste mês nós estamos tentando falar mais sobre o homem. Obviamente, falar sobre o homem também não é uma coisa tão específica, porque querendo ou não, nós somos parte de uma mesma humanidade, né? O homem e a mulher são feitos de uma mesma carne, então de certo modo serve para todo mundo, né? Mas como eu disse, a ênfase é no homem, no sentido de que a gente possa, nós homens aí, do sexo masculino, né, assumirmos algumas responsabilidades que está cada vez mais difícil da gente ver nos nossos dias. Por isso, na semana passada, nós falamos sobre a questão do homem como imagem de Deus, né, tentamos trabalhar esse conceito bíblico para que a gente possa entender o que a Escritura está querendo dizer como imagem de Deus, qual é essa responsabilidade. Se você não esteve aqui na semana passada e quiser ver isso depois, vai no YouTube, lá no nosso canal do YouTube, está todas as pregações lá, na íntegra, você pode assistir depois, tá? Hoje nós vamos falar sobre o homem como aquele que foi chamado por Deus para responder. E esse papel de ser aquele que responde é um dos papéis mais desafiadores na existência do ser humano. Por quê? Porque Deus fala com a gente e nós não fomos chamados para ignorarmos a voz de Deus. Toda vez que Deus fala com a gente, nós precisamos nos colocar numa postura de responder aquilo que Deus está falando com a gente. Só que os homens machos do sexo masculino têm um papel ainda maior com relação a isso daí. Na semana passada eu falei também sobre isso, sobre como Deus, tendo encontrado o casal ali no Jardim do Éden, né, em pecado, e tendo a mulher sido a responsável por tocar no fruto que não podia ser tocado primeiro, ainda assim Deus nem perdeu tempo conversando com a mulher. Deus vai lá e conversa com o homem, porque ser homem, de certo modo, é o dever de ser responsável, ser aquele que responde. E meus irmãos, é muito profundo o significado disso para nós. Nós assumimos essa postura de sermos aqueles que respondem, aqueles que não ignoram o que Deus está dizendo e se colocam agora perante a vida com uma atitude um pouco mais ousada. Eu queria ler com vocês, para a gente começar, um texto que está lá em Isaías, capítulo 6, inclusive é o texto base dos estudos que foram trabalhados nos pequenos grupos na última semana, né? Isaías capítulo 6, um dos textos, na minha opinião, mais aterrorizantes que a gente tem em toda a Escritura. Por quê? Tem gente que fica com medo do Apocalipse e tal, né? Mas o Apocalipse é uma história feliz. Por quê? Porque no final quem está com Cristo vai ficar muito bem, não vai haver mais nenhuma dor e toda lágrima vai ser enxugada ali pelo próprio Deus. Então a história do Apocalipse não é uma história que é para pôr medo em crente. Agora, essa narrativa que a gente vai ler aqui do profeta Isaías, essa é para tirar o sono. Por quê? Porque o profeta Isaías tem uma visão e na sua visão ele é levado a ver coisas que honestamente eu não estou pronto para ver. Então tem uma galera que gosta de uns espiritual, né, que fica, não, eu gosto de, sei lá, cara, ficar vendo anjo em lâmpada e uns paranauê tudo. Muito bonito esse negócio aí. Agora, eu quero ver se Deus te der uma visão desse porte aqui, você vai conseguir ficar sem sujar as calças depois de ver esse negócio todo. Então, vou dar uma dica boa, que a gente coloque a nossa vida também diante de Deus, dizendo assim, Senhor, que eu veja tudo que o Senhor acha que eu dou conta e preciso ver. Agora o resto é bom demais caminhar por fé. O Senhor falou, é verdade, eu nem ver não quero, para não comprometer também a minha integridade, tá? Então vamos lá, meus irmãos, Isaías capítulo 6, do começo, diz assim, ó, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Que coisa bonita, né? Dá até para fazer uma música de louvor com isso daqui, né? Mas vai piorar. Verso 2, serafins estavam por cima dele. Serafim é um tipo de anjo, viu, gente? Cada um tinha 6 asas. Aqui já começou a complicar. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. Não sei se eu estou assistindo o filme MIB,
né, algum tipo de alienígena, ou se eu estou vendo um anjo, segundo as idealizações que o pessoal pensa de anjo aí. Verso 3: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Verso 4: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Meus irmãos, se eu tivesse essa visão, a minha reação seria a mesma reação de Isaías que a gente vai ver no verso 5 aqui agora. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Que visão medonha, que visão aterrorizante. Verso 6: então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, uma pinça grande, e com esta brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi, profeta Isaías falando: eis-me aqui, envia-me a mim. E então disse ele: vai e diga a este povo: ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Até aqui tá bom, meus irmãos, nós não vamos entrar no mérito até do desenrolar disso daqui. O que eu queria chamar a atenção de vocês? Sobre como nós temos na Escritura diversos homens que, quando têm uma relação com Deus de natureza sobrenatural, são exigidos em uma postura muito clara de serem aqueles que respondem. Deus fala, você responde. Não dá para você fingir que Deus não falou com você. Não dá para você fingir que Deus não existe. Não dá para você fingir que Deus não tem interesse acerca de como você vive, de como você conduz a sua existência. Todo aquele que ouve a palavra de Deus, que ouve a voz de Deus, essa pessoa tem o dever de responder. Só que o problema é que o Antigo Testamento traz uma percepção acerca deste conceito de ser aquele que responde muito aquém do que aquilo que nós somos chamados para viver no tempo da graça em Cristo Jesus. Todas as coisas que estão no Antigo Testamento foram elevadas para um padrão agora, que é o padrão de excelência do próprio Cristo. Por isso que no Antigo Testamento a gente estava preso a ordenanças de dízimos, mas no Novo Testamento nós agora somos movidos pela liberdade que nos faz ofertar, e obviamente isso não é para a gente fazer menos, né? Porque senão essa liberdade não se traduz em um propósito. Por isso que também na lei a gente tinha que amar o nosso próximo e aborrecer o nosso inimigo. E agora na graça a gente tem que amar o próximo e tem que orar por aqueles que nos perseguem e abençoar aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que falam mal da gente. Então Cristo está só elevando o padrão. Lá no Antigo Testamento, você cobiçar alguma coisa do próximo era considerado pecado, cobiçar a mulher do próximo era considerado um pecado. Cristo diz para nós agora que até olhar para alguma coisa com intenção impura já caracteriza pecado. Já não precisa nem ser aquela cobiça explícita. O olhar incorreto já se traduz por pecado. Então o padrão de Cristo é um padrão sublime. Ele tira a gente de tentar ficar passando com nota 6 na lei de Deus e nos traz agora a consciência que nos liberta do mandamento. Para a gente fazer menos? Não, para a gente fazer mais. Para a gente conseguir atingir o mesmo padrão que Cristo. Então o propósito do Evangelho é gerar em nós a mente de Cristo. Havendo a mente de Cristo em cada um de nós, nós vamos viver plena liberdade. E isso, meus irmãos, tem que se traduzir também por um senso de responsabilidade, que é, na verdade, o que é responder a Deus. No Antigo Testamento, o homem está sempre cuidando da sua vida e no meio do processo, Deus fala com ele. E tendo Deus agora falado com ele, ele responde a Deus. E quando ele responde a Deus, é sempre dessa maneira terrível, onde ele primeiro reconhece a sua miséria, reconhece qual é a sua crise, reconhece que ele não é capaz, reconhece que ele não está apto, que ele é um homem de lábios impuros e vive no meio de um povo de lábios impuros. E aí Deus tem que mexer uns paranauê mágico ali para conseguir purificar esse homem e habilitá-lo então para a missão de responder uma tarefa específica. Mas nós agora que não estamos mais vivendo na lei, mas somos chamados para a graça,
fomos desafiados a viver de uma maneira um pouquinho mais sofisticada que esse negócio. O que Deus está querendo? Deus está querendo que haja em nós um senso de responsabilidade que não necessite de ouvir nenhuma voz de natureza sobrenatural, que não necessite de nenhum sinal, que não necessite de nenhum sentimento, não necessite de nenhuma pressão externa ou interna, senão aquilo tudo que já está descrito na palavra de Deus, que é Deus falando com a gente. Se isso aqui não basta para você, então você ainda não tem um relacionamento com Cristo na perspectiva que Deus deseja. E Cristo, meus irmãos, ele não precisa de um relacionamento de natureza sobrenatural com o Pai, quando ele está andando sobre a face da terra, na perspectiva de ficar sendo motivado ou inspirado. Não é assim que funciona. Cristo é aquele que se porta de maneira responsável, dizendo: eu só faço aquilo que eu vi o meu Pai fazer. Eu faço a vontade do meu Pai, não a minha vontade. E isso ele leva tão a sério que chega uma determinada ocasião, quando os discípulos questionam como que eles poderiam ver o Pai, o próprio Cristo diz assim: se alguém quer ver o Pai é só olhar para mim, porque quem vê a mim, vê ao Pai. Agora, será que nós temos essa mesma postura de responsabilidade? Essa postura de sermos aqueles que respondem? A diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento é que no Antigo Testamento Deus fala e a gente responde. No Novo Testamento, Deus não está agora, meus irmãos, em um local exterior, em um local distante da vida de cada um de nós, mas o seu Espírito habita em cada um daqueles que foi chamado a professar o seu nome. Então, como Deus está em nós, nós não temos esse chamado exterior ou apenas um chamado de percepção sentimental. Nós devemos ter uma convicção naquilo que é a palavra já revelada através da Escritura e, segundo essa palavra, viver mesmo que todas as condições estejam desfavoráveis. Ou seja, nós não precisamos responder uma voz que fala com a gente. Nós temos o dever agora de sermos também parte da resposta que faz com que outras pessoas sejam conduzidas por essa jornada de conhecerem a Deus. Ou seja, no Antigo Testamento um homem responde por si, mas no Novo Testamento todo homem foi chamado para ser responsável pelos seus. E isso é uma quebra de paradigma na religiosidade das pessoas muito forte. O que a gente pensa que é uma pessoa boa? Uma pessoa boa, segundo o conceito do mundo, é uma pessoa que não faz mal para ninguém, é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que não rouba, e você pode fazer uma lista de coisas que faça com que essa pessoa seja boa. No padrão do reino de Deus, isso não garante nada, isso não é mérito, aliás, isso não passa até mesmo de obrigação. Qualquer pessoa que faça essas coisas não está fazendo mais do que a sua obrigação. O que Deus está querendo que a gente realmente seja, de maneira similar ao que o próprio Cristo trilha como caminho, como exemplo para cada um de nós. Ele quer que nós sejamos responsáveis. O responsável é aquele que ousa se colocar diante do mundo, diante da família, diante da sociedade e diante de Deus, batendo no peito e reivindicando o cuidado do outro. É dizendo assim: coloca a conta do meu irmão na minha comanda. E meus amigos, como é duro falar esse negócio. Por que o pessoal hoje fica fazendo culto e fica aquela louvação que não acaba mais, e quanto mais místico parece que vai chegar mais perto de Deus, Deus deve estar de saco cheio já desse tanto de música que a gente fica cantando, sabe? Fica nos negócios assim, vestindo umas roupas especial, jogando uns óleos, umas águas, uns tijolinhos, uns paranauê tudo, mexendo com o dinheiro do povo. Isso não produz um fruto que realmente transforma a vida de ninguém a longo prazo. Por que isso tudo acontece? Porque a gente gosta dessa experiência mística, mas a gente não assume um compromisso com esta coisa simples, que é nos portarmos de maneira responsável. As nossas orações são tão medíocres que as nossas orações são desprezadas. Uma vez eu falei isso na internet, teve gente que falou assim: como assim, mano? Como que Deus despreza orações? Despreza, meus irmãos. A própria palavra diz: vocês oram e não recebem, vocês pedem e não vão alcançar, porque vocês pedem mal.
Vocês pedem segundo o interesse de vocês. Agora, quer ver uma oração que é totalmente justa, totalmente digna, totalmente responsável? É quando nós nos colocamos diante de Deus para orarmos uns pelos outros. Então, orar para ganhar dinheiro é medíocre. Você quer ganhar dinheiro, você vai estudar, você vai trabalhar, e mesmo assim não tem garantia nenhuma. Corra riscos por sua conta. Mas é incrível que quando a gente vai correr risco com alguma coisa, a gente sempre quer correr risco com um dos outros. Quando algum negócio deu errado no seu mês, sabe qual que é a primeira coisa que a gente corta? A oferta que a gente ia empenhar a palavra aqui junto como igreja. Eu não consigo entender esse negócio. Corta no seu, irmão. Corta na carne primeiro, depois você corta na oferta. Porque a oferta é nossa, né? É o que nós estamos fazendo junto como família. Ah, mas eu vou ser amaldiçoado? Não, você já está amaldiçoado. Porque esse pensamento é tão medíocre de você começar cortando do que é nosso antes do cortar do que é meu, e você vai vendo que por isso que as coisas não rompem na sua vida. Não é nem espiritual, é uma questão até de contabilidade. Por quê? Porque nós não conseguimos nos colocar como pessoas que se portam de maneira responsável pelo outro. Dinheiro não é semente para a gente colocar no reino de Deus e achar que Deus vai multiplicar dinheiro na vida da gente, não. Quem falou isso aí mentiu. Agora, uma coisa que é semente é fidelidade. Toda vez que nós somos fiéis em todas as coisas, todas as riquezas, e aí dinheiro é até a mais barata delas, que Deus tem depositado na nossa existência, e a gente é fiel na gestão dessas coisas, não em favor da minha própria causa, mas em favor do nós. Aí, meus irmãos, você está semeando coisas espirituais e vai colher coisas espirituais. Ah, Deus vai me dar dinheiro? Talvez não. Talvez não. Às vezes Deus já te deu muito pão, agora Ele está precisando te dar irmãos. Para quê? Para a gente dividir o pão. E isso é também uma riqueza. Às vezes você tem muito pão, você está precisando que alguém traga uma margarina. Deus vai prover a margarina. Não sei. Deus vai nos enriquecer da forma que Ele entende que é importante. Mas nós temos essa tendência de toda vez que o negócio aperta, a gente faz a oração do egoísta, a oração em que você coloca apenas a sua própria vida, o seu próprio interesse, o seu próprio desejo. Oração medíocre, nunca chega lá. Essa não é a oração de quem é responsável. Então, a partir de hoje, na boa, treine esse negócio que eu estou falando para você. Você precisa, nas suas orações, ter alguma coisa para apresentar que é um pouquinho mais preciosa do que a sua própria vida. Aí você diz, mas o que é mais precioso do que a minha própria vida, né? Então, se você ainda não entendeu que Cristo não considerou a vida dele preciosa em nosso favor, e você está considerando a sua, você ainda não tem uma postura responsável como deveria estar tendo. O próprio Cristo nos ensinou que aquele que tentar salvar a sua vida, esse aí já perdeu. Mas aquele que gastar a sua vida em favor das coisas que são do reino de Deus, essa pessoa ganha. Estou falando para ninguém largar tudo, virar beato, viu, gente? Virar freiro, padre, freira ou qualquer outra coisa. Freiro é muito bom, né? Foi de propósito, não foi um erro, não. Deus não está mandando a gente fazer esse tipo de coisa. Deus quer usar a gente dentro dos locais onde nós vivemos, velho. É ali que a luz é necessária, a luz do Evangelho que deveria estar brilhando na gente. Aí você diz assim, mas até que ponto que eu tenho que abraçar essa responsabilidade? Muito, muito. A Bíblia começa com a história de um homem chamado Adão, que recebe da parte de Deus uma mulher, a mulher peca, conduz o seu marido pelo mesmo caminho de pecado, ele também peca, depois Deus vem e fala com ele, porque ser homem é ser chamado para se ferrar, tá? E aí Deus fala com ele, sabe qual que é a resposta dele? Ele vira e fala assim, foi a mulher que o Senhor me deu. O cara é tão vagabundo, que ele não é capaz de assumir a responsabilidade. Ele não pôs nem a culpa na mulher, ele pôs a culpa em Deus, porque foi a mulher que o Senhor me deu. Isso é tão sério, meus irmãos. A gente vai entendendo como que homens, principalmente os homens, que não assumem a sua responsabilidade, projetam em outros homens uma postura também de irresponsabilidade e infantilidade. Dali um pouco, a gente está parecendo uma creche, cheia de criança, onde cada um está tentando ser feliz segundo os seus próprios parâmetros.
E dali um pouco a gente nem precisa sair daqui para ficar cuidando dos órfãos e das viúvas, como eu falei também na semana passada, porque no nosso meio os nossos filhos serão órfãos de pais vivos e as nossas mulheres serão viúvas de maridos vivos. Porque nós, homens, machos do sexo masculino, viramos o homenino, é corpo de homem, mas a cabeça é de menino, e a atitude é de menino. O que aconteceu na Escritura? Aconteceu que depois de Adão ter feito esse negócio, receberam a punição, que querendo ou não pesa sobre nós até hoje. A nossa natureza é do Adão já caído, então nós somos herdeiros dessa natureza, nascemos apartados já dessa presença de Deus, nós somos escravos do pecado. E Adão de cara tem 2 filhos ali, tem um sujeito chamado Abel, menino bom, menino bonzinho, faz as coisas direito, não mexe com oferecer para Deus vegetais, ele oferece carne, porque Deus gosta de carne. Essa é só para zoar os irmãos vegetarianos aqui da igreja, tá, gente? Mas o outro filho, o tal do Caim, né? Não por causa da carne, tá? Por causa de um coração que não está plenamente alinhado com aquilo que é o senso de responsabilidade que Deus deseja, ele faz uma das coisas mais abomináveis que alguém pode fazer na face da terra. Ele vai lá e mata o seu irmão, por ciúmes, porque ele vê que Deus se agrada daquilo que o seu irmão está fazendo, e quando ele não consegue ter o mesmo coração em servir a Deus, ele fica enciumado. Ele não percebe que ele ser aceito ou não aceito depende da conduta dele. Ele acredita que o outro dá certo, de alguma maneira compromete ele dar certo ou não. Ou seja, além dele não ser responsável pelo irmão, ele atribui a responsabilidade do seu fracasso na sua relação com Deus ao irmão. Isso é um menino, isso não é um homem. Porque o menino, na hora que você pega ele, com a boca na botija ali, no flagrante, ele tem uma desculpa. É sempre alguém que o induziu a estar naquela situação. Aí no final, o Caim matou o Abel, uma situação hilária na narrativa, na minha opinião, né? Porque está em Gênesis capítulo 4 isso. Aí ele esconde o corpo. E eu fico pensando assim, onde que esse sujeito está achando? Tem Deus, tem Adão, tem Eva, tem Abel e tem Caim ali naquele lado. Se tem mais gente em outros lugares, isso é uma outra polêmica, né? Mas no mundo conhecido ali tem essas pessoas. Ele dá o perdido no irmão, esconde o corpo e está achando que não vão encontrar. Aí lá em Gênesis 4 aparece Deus e fala com ele, fala assim: ô Caim, cadê teu irmão? E a resposta do Caim é assim: por um acaso eu sou o tutor do meu irmão? Por um acaso eu sou o responsável pelo meu irmão? E a resposta, na verdade, que Deus devia ter dado, se eu fosse Deus, eu teria dado. Eu teria matado ele com lasers e falado: era. Pois para isso nós fomos inseridos na família, para sermos responsáveis uns pelos outros. Agora, será que a gente está tendo essa conduta? Ou nós estamos querendo viver uma espiritualidade da individualidade? É eu e Deus e o resto que se dane. Aquela frase típica de quando a gente está brincando de alguma coisa, né? Esportes de competição, no nosso acampamento sempre tem isso, né? Futebol de crente é o caos, porque é literalmente assim, cada um por si, Deus por todos. Não tem lealdade nenhuma lá. A gente quer ganhar mesmo, né? Na gincana que teve no ano passado, os irmãos não queriam ganhar no negócio de pular na piscina lá. Eles pisavam nas fichas do outro time para complicar a vitória dos outros. Lealdade zero, gente. Faz parte? Lógico, a honra é muito, então a gente não precisa ser leal, né? Mas, meus irmãos, nós somos chamados para sermos responsáveis. Não tem como a gente pressupor que é possível vencer enquanto a família da fé não vence junto. Isso é muito sério. Então pense,
Como que eu me porto diante de Deus? Eu sou aquele que assume a responsabilidade, não apenas pelos meus atos, mas pela vida do meu irmão? Pensa que privilégio. Hoje à noite você vai orar antes de dormir, e aí você vai orar e vai falar assim: ó, eu estou sabendo dos pecados do meu irmão. Porque eu acho que você deve ter alguém aí que professa a mesma fé, que compartilha com você as dificuldades. E aí, ao invés de você apresentar apenas os seus mesmos pecados de sempre, que Deus já está até de saco cheio de ouvir, você apresentar também os pecados do seu irmão. Isso é colocar na sua comanda aquilo que aparentemente vai além da sua responsabilidade. Essa é a oração que Deus se alegra. Algumas pessoas dizem assim: ah, mas eu acho que a gente ficar orando por essas coisas tudo é bobagem. Até esse negócio de ficar orando por pecado é bobagem. Afinal, Deus não é soberano? Deus não decretou todas as coisas? Deus já não sabe até os pecados que eu vou cometer? Quando eu vou orar, Ele já sabe até as palavras que eu vou falar? Para que eu vou orar então? Algumas pessoas até têm a ousadia de dizer assim: não, eu não sou nem responsável pelas coisas que eu faço, porque afinal Deus tem o controle de todas as coisas. E invocam esse paradoxo teológico, né? Entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Aí eu pergunto para vocês, de uma maneira muito enfática, viu, irmãos? Pensa antes de responder, hein? Você acha que nós somos pecadores porque nós pecamos, ou nós pecamos porque nós somos pecadores? Vou repetir, hein? Você acha que nós somos pecadores porque nós pecamos, ou nós pecamos porque nós somos pecadores? Alguns vão dizer assim: é a mesma coisa. Não é. Nós pecamos porque somos pecadores. Sabe por quê? Porque um é o seguinte: primeiro eu faço, e isso se traduz naquilo que eu sou. Enquanto que a segunda proposta é: aquilo que eu sou é que acaba definindo aquilo que eu faço. Então, por que isso é importante? Porque quando a gente está falando desse desenvolvimento de um senso de responsabilidade, ou seja, pessoas que foram chamadas por Deus para serem os que respondem, não apenas por si, mas também pelos irmãos, pela família, pela igreja, pela sociedade, gente que bate no peito e fala assim: a culpa é minha, e eu estou aqui, eu quero ser resposta para tudo aquilo que o mundo anseia por não conhecer a Deus. Quando a gente compreende essas coisas, nós não estamos mais numa luta para ficar tentando resolver as questões do pecado. Porque as questões do pecado, meus irmãos, Jesus já resolveu na cruz. Pecado não é um problema mais para a gente. Aí você diz assim: não, mas por que eu ainda continuo pecando? Você continua pecando porque você ainda não desenvolveu na sua jornada uma tradução da fé que diz que tem com uma prática condizente com essa fé. Então pode ser que você não tenha fé, você tem crença. Você tem um conjunto de valores que você abraçou e repete, mas você não está plenamente comprometido com esse negócio. Porque a verdadeira fé é uma certeza tão inabalável que você não consegue de maneira racional ir contra ela. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. Por exemplo, todo mundo tenta andar por sobre as águas, não afunda. Isso é fé. Quando a gente é criança, a gente quer tentar, né? Agora, se eu te colocar assim num barco, no meio do oceano, num lugar que a gente não sabe a profundidade, imagina, 3 quilômetros de profundidade, segurando um peso de 50 quilos na mão, e aí eu falo assim: não, dá um mergulhinho ali, conta até 10, aí você solta o peso e volta nadando. Eu tenho medo de poucas coisas na vida, essa é uma delas. Pular num lugar que eu não sei se tem 10 metros ou se tem 3 quilômetros de profundidade. Por que você tem medo? Porque você tem a plena convicção de que com um peso de 50 quilos nas mãos, pular num lugar desse, você vai descer até no fundo. Não, mas Pedro não andou por cima das águas? Então, Pedro manifestou fé dentro de uma outra perspectiva. Ele entendeu que a palavra de Deus é mais verdade do que toda a experiência que ele teve com o mar na vida inteira dele de pescador. E mesmo assim ainda foi uma fé meia boca, porque na hora do vamos ver ainda começou a afundar. Você tem fé mesmo? Se você tem fé, a questão do pecado se torna um acidente na sua jornada. Você está em luta e vai morrer em luta, viu, irmãos? Mas a gente não se conforma com o pecado.
O pecado da gente incomoda a gente mais do que incomoda os outros. Essa é a realidade da vida de quem está em Cristo, de quem é verdadeiramente cristão. Nós, na verdade, pecamos porque somos de uma natureza de pecadores, ou seja, o que nós somos está comprometido. E como o pecado não é problema, Cristo não está vindo para resolver o problema do pecado, porque Ele já resolveu. Ele já pagou pelos nossos pecados. O que Cristo veio fazer? Ele veio nos libertar dessa escravidão do pecado, que é a gente não enxergar qual é essa nova natureza que Deus está querendo gerar na gente. Nós não somos livres para não pecar. Só que quem nos escraviza no pecado não é Deus. Não é Deus que te impede de acertar. É o pecado no qual nós nascemos que nos impossibilita de fazer o bem e de escolher o bem. Através agora da fé em Cristo, nós não estamos mais administrando pecados, mas nós estamos tendo a nossa natureza transformada pela ação do Espírito, uma mudança no nosso entendimento, que traz na nossa vida uma coisa muito simples. Nós vamos agora sermos transformados à imagem do próprio Cristo. E sendo transformados na imagem, no sentido da natureza do próprio Cristo, a gente, ao invés de ficar preocupado com o errar, a gente começa a concentrar os nossos esforços em acertar, em desenvolvermos na nossa jornada todas as virtudes que fazem parte do que é ser um filho de Deus, do qual Jesus é a referência plena. Aí eu te pergunto, nós temos sido essas pessoas que se portam da mesma maneira que Jesus se portou? Nós somos aqueles que se colocam perante a família da mesma maneira que Cristo se colocou? Como que Cristo se coloca perante os seus irmãos? Cristo é misericordioso. Cristo não joga Judas Iscariotes fora, mas o trata como irmão e dá para ele todos os privilégios de um amigo, como ele é chamado. E Jesus sabia quem Judas era, hein? E nós, como nos portamos diante das pessoas, as quais nós nem sabemos quem são? Isso é um senso de responsabilidade necessário. Como nós nos portamos perante a nossa família? Nós somos aqueles que se portam de maneira responsável ou nós somos aqueles que estão terceirizando as responsabilidades? Botando a culpa no pai que eu não tive, ou no pai que o meu pai não foi, ou na mãe que minha mãe não foi. Acabou isso, meus irmãos. O pecado já está perdoado, já está resolvido. A nossa referência de paternidade agora está em Deus. E se isso é um ponto pacífico da nossa existência, nós precisamos nos portar da mesma maneira que Deus se porta com a gente, com misericórdia, com compaixão e ao mesmo tempo com muito zelo. Não falta surras na vida daqueles que são verdadeiros filhos de Deus. Como nós nos portamos, homens, perante as mulheres da nossa vida, as irmãs, as namoradas que a gente vai conhecendo aí no caminho, e depois a nossa esposa, e a nossa mãe, e outras mulheres no trabalho, ou na universidade, ou no estudo. Como que a gente trata cada uma dessas? A gente faz da mesma maneira que Cristo? Nós somos responsáveis por essas pessoas ou não? Toda semana alguém me escreve fazendo aquela pergunta clássica, fala, vocês não acham que tinha que criar umas regras para namoro? Porque na igreja tal, eles adotaram um modelo tal, aí lá tem regra, sabe? Não pode pegar muito a mão, não pode sair dois sozinhos, tem que ir um terceiro acompanhado. Falar um negócio para vocês, meus irmãos, todas essas regras são extremamente eficientes para pessoas depravadas. Então, se você é um depravado, use-as. Mas eu não quero dizer que você é um depravado, mesmo sabendo que você é. Eu quero viver por fé, viu, meu irmão? Então, por fé, eu vou te tratar como santo, como homem de Deus. E como homem de Deus, eu espero que você esteja tratando as mulheres da sua vida como mulheres de Deus. E não como um moleque que está querendo tratar, só querendo resolver o seu próprio problema.
Ah, mas e se eu não der conta? Nós te quebra. Porque essa que nós estamos dizendo que é a sua irmã, nós estamos dizendo também que é a nossa irmã. E para isso se tornar uma realidade é muito simples. É só os relacionamentos aqui começarem a se aprofundar. Porque se alguém mexer com a minha irmã, a casa cai. Da mesma maneira que se alguém mexer com o meu irmão, a casa cai. Sabe por que a gente não é zeloso dessas coisas na vida uns dos outros? Porque a gente se chama de irmão, mas a gente não é responsável pela vida uns dos outros na prática. É só da boca para fora. A gente não cuida uns dos outros nem em oração da maneira que deveria estar fazendo. Isso é complicado, meus irmãos. Isso é muito complicado. Então Deus tem nos chamado para que a gente seja responsável. E homens, de maneira especial, mais responsáveis ainda. Mais responsáveis. Falta dinheiro às vezes para a gente pagar as contas aqui na igreja, coisa mais ridícula, gente. A gente fechando uns trocos de pinga no vermelho ali, me incomoda. Porque se a gente tivesse fechando uns 4.000 negativo, eu até entenderia. Mas quando fecha R$300 negativo, eu falo assim, cara, é vintão de meia dúzia, que às vezes não fecha ali. Isso tudo por conta da nossa atitude infantil, a gente não é responsável. A gente fica esperando alguém apertar para a gente se comprometer. Isso não é ser responsável, isso é ser infantil. Deus mude isso na nossa vida. Tudo isso por quê? Porque Deus quer nos levar até o ápice da maturidade. O ápice da maturidade é o seguinte, principalmente os homens, vale para as mulheres também, mas principalmente para os homens. Na vida, meu irmão, vai vir tijolada. Trabalhar vai ser duro, vão ser desleal com você, você nunca vai achar que estão pagando o que você merece. Quando alguém vem chorar isso para mim, honestamente, eu falo assim, gente, que idiota. O cara fala assim, eu estou num serviço, estão me tratando tão mal. É por isso que é trabalho, irmão. Se fosse você que estivesse pagando, você estaria sendo tratado bem. Na frente, nas costas, estaria sendo falado mal também. Vai vir tijolada. Vai vir tijolada dos nossos filhos, ingratidão, desonra. Nós também fizemos isso com os nossos pais. Persevere. Nós não vamos ganhar nosso filho no grito. Nós vamos ganhar nossos filhos na coerência. A referência tem que ser firme, meus irmãos. Vai dar certo, tenha fé. Mas as tijoladas vão vir. Homens, vocês vão levar cada tijolada da esposa de vocês. E sabe o que você tem que fazer? Matar no peito e chutar pro gol. E o gol é do time, viu? Será que nós temos esse tipo de conduta? Você vai receber cada tijolada nessa jornada de espiritualidade. Agora, se você quiser ser o dodói da família, sinto muito. Não vai dar certo. Eu fui lá no culto e o fulano não me cumprimentou. A fulana olhou torto para mim. Ela é vesga, gente. Você nunca tinha reparado isso. Para de sofrer com essas coisas. Vá na direção das pessoas, ao invés de ficar esperando alguma coisa, seja responsável. Não, fulano me tratou de maneira fria, então eu vou lá e vou dar um abraço quente nessa pessoa. Pelo amor de Deus, velho. Vamos ser gente adulta, gente madura. Eu acho que o fulano não gosta de mim. Às vezes não gosta mesmo. E na boa, você não acha que ele tem razão? Porque tudo que vocês falam de mim nas costas, vou dar real para vocês, não chega nem perto do tanto que eu sou ruim. Não chega, meus amigos sabem onde que o calo aperta. Véio. Os que já rolaram comigo na brita sabem quem eu sou. As minhas inconstâncias, as minhas lutas. Então seja responsável. Porque aí quando tudo der errado, quando vier a tijolada, quando a situação estiver adversa, você possa ter a ousadia de falar aquilo que Jesus falou.
Lá em Lucas capítulo 23, verso 34. Quando te desonrarem, quando te ferirem, quando fizerem com você o contrário daquilo que você esperava. Porque esse é o ápice da maturidade, é o ser responsável pelo todo, sem se corromper porque as situações estão adversas. Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se a igreja está ruim, porque você acha que nós não sabemos o que a gente está fazendo, isso pode ser verdade. Às vezes Deus iluminou, foi você. Nos ajude. Agora, se você é o iluminado, que recebeu o entendimento, e toda a igreja de Cristo no mundo está errado, e você não assumir a responsabilidade de nos conduzir, na boa, velho, você não está tendo visão de Deus, não, você está tendo visão do capeta. Porque Deus nos chama à responsabilidade. Fomos chamados para ser os que respondem. Amém, meus irmãos? É dura essa palavra, mas ao mesmo tempo é uma palavra de esperança. Se alguém disser que está sozinho, eu já vou adiantar para você, a culpa é sua, tá? Nós estamos tentando entrar na vida uns dos outros. Nós estamos tentando saber da intimidade uns dos outros. Esse negócio de programação, pequeno grupo, reunião de homens, reunião de mulheres, vocês acham que nós gostamos desse negócio, gente? Ai, não tem nada para fazer, vamos marcar uma reunião. Pelo amor de Deus, gente. Eu gosto de ficar na minha casa deitado, vendo Netflix e brigando com meu filho enquanto ele joga videogame. Que esse eu falo que esses videogames de hoje em dia não prestam. Esse é meu prazer. Lavar a louça, lavar o quintal. Eu gosto de fazer essas coisas. Por que a gente se esforça por estar junto? Porque nós somos responsáveis. E quando a gente está junto é bom, nós colhemos o fruto disso daí. Mas sair de casa, comprar alguma coisa, ir lá para a reunião de homens, a gente tem que meditar o que nós vamos conversar, é esforço. Vir ao culto é esforço. Ofertar é esforço. Ir na casa uns dos outros é esforço. Esse esforço, meus irmãos, é recompensador. Essa é a fidelidade que Deus requer de cada um de nós. Em nome de Jesus, meus irmãos. Vamos crescer. Vamos crescer. Porque vai chegar muita gente dodó aí para a gente poder cuidar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos nessa noite na sua presença, confessando as nossas dificuldades em sermos responsáveis. Confessando, Senhor Deus, todas as vezes que nós tentamos pensar apenas do nosso próprio ponto de vista, do nosso próprio interesse, do nosso próprio conforto, e não nos portamos como teu Filho Jesus porta perante o mundo, perante a igreja, dizendo: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Nos dá um coração como o coração de Jesus, um coração que responde, que é responsável. Que o seu Espírito Santo queime em nós, Pai, com relação a essa necessidade de que a gente se envolva com a vida uns dos outros, que a gente saiba onde um e o outro mora, que a gente saiba quais são as lutas que nós estamos enfrentando, para que nós possamos viver constrangidos a nunca mais nos apresentarmos em oração na sua presença, trazendo apenas as nossas próprias mazelas, mas que nós possamos levar as nossas dores, Pai, porque é aí que o Senhor ordena as bênçãos, Pai. É aí que o Senhor vem e transforma a nossa realidade, quando nós somos um, assim como teu Filho Jesus é um com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, muda a nossa realidade. E com relação aos homens, Pai, da nossa igreja, da nossa cidade, desperta em nós um senso real do que é ser homem, do que é ser essa parcela de responsabilidade especial aí. Não é só parecer homem que nós queremos, Senhor Deus. Nós queremos ser aqueles que reivindicam mesmo a responsabilidade, para que as coisas aconteçam a partir daquilo que o Senhor já nos concedeu, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.